né? E hoje a gente vai falar aqui sobre neoliberalismo e fascismo. Eu vou falar mais sobre neoliberalismo. Eu queria começar lembrando uma entrevista do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, no início do ano passado, no início do governo Jair Bolsonaro, em que ele dizia que esse governo é uma aliança entre liberalismo econômico e conservadorismo social. É um pouco disso que eu vou falar, né? Não sobre o governo Jair Bolsonaro, mas sobre essa aliança, porque, na verdade, essa aliança ela não é exatamente uma novidade, né? Na verdade, ela se origina do final da Segunda Guerra Mundial e da década de 50 nos Estados Unidos. Nesse período do pós-guerra, né, grandes capitalistas americanos estavam insatisfeitos com a política do New Deal e procuraram rearticular a direita, né, com a busca de retomada do liberalismo econômico. Na década de 50, isso vai se formar numa frente, né, que vai ser conhecida como fusionismo. Esse fusionismo reunia grandes empresários e grupos religiosos, e tinha como elementos principais a defesa do libertarianismo econômico, do neoliberalismo, né, o conservadorismo social e o anticomunismo. O que eu vou falar especificamente é sobre o papel da economia austríaca na ideologia fusionista. E a economia austríaca, aí eu estou me referindo basicamente a dois autores que são dois pilares do neoliberalismo, von Mises e von Hayek. Mises e Hayek eles vão fornecer os elementos ideológicos do fusionismo. Não só eles, mas eles são um dos que vão fornecer elementos ideológicos do fusionismo. Mas eu queria começar lembrando que eles não só vão fornecer elementos ideológicos, como eles vão participar de redes de instituições que promoviam o fusionismo, né? Por exemplo, o Mises e o Hayek, quando foram para os Estados Unidos, eles foram financiados pelo William Volcker Fund. O fundo do William Volcker, a partir de 1947, quando o sobrinho dele tomou o fundo, a direção do fundo, ele passou a ser redirecionado de um fundo de caridade para a promoção da ideologia neoliberal, nessa articulação fusionista. A estadia do Hayek na Universidade de Chicago, na década de 50 até 60, ele não tinha uma posição permanente, ele foi financiado pelo fundo Volcker. O fundo Volcker, né, ele tinha programas educacionais no qual ele distribuía livros do Hayek, do Mises, da Ayn Rand, né? E o Volcker Fund também foi um dos financiadores da Sociedade Montpellier, que é uma das origens do neoliberalismo, né? No qual estava não só Mises e Hayek, como também o Friedman e o Popper. O Mises ele era membro da Foundation for Economic Education, que foi fundada pelo diretor da Câmara de Comércio de Los Angeles, Leonard Reed. E Mises escreveu vários artigos para essa Foundation for Economic Education, né? E ele participou também da National Association of Manufacturers Economic Principles Commission, onde ele tomou conhecimento com vários industriais, como Howard Peel, da Sun Oil Company, e o Robert Welch, da Welch Candy Corporation. Bom, essas ligações são importantes porque esses dois empresários eram articuladores do fusionismo, né? O Howard Peel, por exemplo, foi um dos fundadores da Christian Freedom Foundation, né? E Mises teve vários artigos publicados na revista da Christian Economics, da Christian Freedom Foundation. O Howard Peel também construiu um movimento chamado Mobilização Espiritual, Spiritual Mobilization, que combatia o New Deal e que, por exemplo, entre outras coisas, afirmava que imposto de renda progressivo era coisa de comunista. E que esse movimento envolvia empresários e sacerdotes, não é? Distribuía para os sacerdotes, para os líderes religiosos, livros como O Caminho da Servidão, do Hayek. E o Mises também teve artigos publicados na revista Spiritual Mobilization. O Robert Welch, por sua vez, foi um dos fundadores da famosa John Birch Society. A John Birch Society fazia algo que a gente vê hoje ainda, né, que é a difusão de teorias da conspiração anticomunista. Eles publicavam livros, revistas, produziam filmes,
programas de rádio. E o von Mises, novamente, escreveu vários artigos para a revista da John Birch Society. A Escola Austríaca de Economia, portanto, ela tem um papel orientado diretamente para a ideologia. Ela é uma propaganda sofisticada do fusionismo. E propaganda porque existem vários elementos de propaganda na escola austríaca. Esses autores são autores difíceis de ler por causa desses elementos de propaganda. Você tem afirmações contraditórias, você tem afirmações categóricas sem nenhuma fonte histórica ou textual, você tem definições vagas, espantalhos construídos no meio dos argumentos. Bom, apesar da dificuldade de ler esses autores por causa desses elementos de propaganda, o que eu vou fazer é tentar mostrar como o fusionismo aparece na escola austríaca em 3 pontos. O fusionismo é essa aliança entre o liberalismo econômico e o conservadorismo social. Bom, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é o ponto metodológico. A economia austríaca ela se constrói como um argumento dedutivo que parte de premissas a priori. Essas premissas elas não têm nenhuma relação com a experiência, elas não são derivadas da experiência, não são provadas ou testadas pela experiência. E elas seriam evidentes por si mesmas, segundo von Mises, e, além do mais, elas seriam incontestáveis, lógica e empiricamente. Von Mises fala sobre essas premissas que elas são categorias finais, impossíveis de serem analisadas, não estão sujeitas a verificação ou falseamento, não derivam da experiência, são intangíveis e imateriais. Bom, o que significa esse aspecto metodológico, essa metodologia a priori da escola austríaca? Tem 2 pontos em relação a essa metodologia que eu quero destacar aqui. O primeiro deles é que essas afirmações levam a um dogmatismo e intolerância metodológica, uma vez que os princípios não são contestáveis. Não é à toa que, se você conversa com alguém adepto desse liberalismo radical, você nunca consegue convencê-los de nada, porque as ideias deles são baseadas no dogmatismo. Aquilo é aquilo e não pode ser contestado, não é contestável, segundo eles. E mais do que isso, essa estrutura de pensamento é uma estrutura de natureza religiosa, porque, uma vez que essas premissas elas não são nem lógicas, nem empiricamente contestáveis, a sua aceitação é uma questão de fé. As pessoas têm que acreditar naquelas premissas. É isso que faz com que elas sejam aceitas. E não só as premissas, como as conclusões. E as conclusões são justamente as conclusões neoliberais. Então, a economia austríaca ela se compõe assim como uma espécie de religião do mercado. Existe esse elemento de natureza religiosa presente na própria conformação metodológica da escola austríaca. Então, a escola austríaca ela abre um amplo espaço para uma aliança metodológica entre esse liberalismo desenfreado e o pensamento conservador de natureza religiosa, a aliança fusionista. O Erich Wollinger, que é um dos cientistas políticos cristão, conservador, que frequentou o seminário do von Mises em Viena na década de 20, afirmava que o liberalismo no pós-guerra estava imbuído do espírito cristão, e ele se referia aí especificamente ao Hayek, certo? Bom, então a gente pode ver já nas próprias afirmações metodológicas da escola austríaca essa fusão entre um pensamento conservador de natureza religiosa e a defesa do liberalismo econômico. Um outro aspecto, ainda em relação ao método que está presente na escola austríaca, é que a teoria, segundo von Mises, é uma construção imaginária, ou seja, ela é um produto da dedução, e sobre os quais, segundo, de novo, von Mises, abre aspas, o economista não está preocupado com a questão de até que ponto ela representa as condições reais que ele deseja analisar. Bom, isso remete, inclusive, a algumas perguntas que foram feitas aqui antes, porque o socialismo criticado por Hayek e por von Mises é, na verdade, uma construção imaginária. Por que uma construção imaginária? Uma construção imaginária porque a crítica ela não é baseada em nenhum dado empírico. Se vocês forem ler esses autores, vocês vão ver que eles não se remetem a nenhuma fonte histórica, nenhum dado empírico, não tem nenhuma tabelinha, nem também a citação de autores, evidências textuais de autores que se referem ao socialismo. A base dessa crítica que eles fazem é meramente retórica e conceitual, é propagandística.
certo? É um elemento de propaganda, né? Ou, em outros termos, o que é criticado é um conceito criado de socialismo. E como ele é um conceito imaginário e inventado, né, ele pode abranger qualquer coisa. Ele pode abranger a União Soviética, ele pode abranger o Estado de Bem-Estar, ele pode abranger as corporações medievais, ele pode abranger, inclusive, o nazismo e o fascismo. Rolou essa pergunta antes, e é bom lembrar aqui que uma das origens, não é a única, né, mas uma das origens da ideia de que o nazismo é de esquerda, né, é o livro Caminho da Servidão do Hayek e o Socialismo do von Mises. Embora o von Mises, em 1927, dissesse no livro Liberalismo que o fascismo, né, tinha um inconsciente liberal e que estava ajudando a salvar a civilização europeia. Mas eles mudam de ideia porque, enfim, como sendo um conceito imaginário, né, isso é usado taticamente de acordo com as circunstâncias. E nessa época, na década de 50, a direita americana estava querendo se afastar do nazismo e do fascismo, né? Então é por isso que esses autores vão nessa direção. Mas é importante dizer que essa equalização de nazismo com socialismo, com esquerda, né, ela é independente de qualquer evidência histórica nesses autores. Você não encontra evidências históricas, né? E essas evidências históricas elas não estão presentes porque, né, para o von Mises, por exemplo, a objetividade científica é impossível nas ciências morais e históricas. E essas ciências dependem apenas de interpretação. Então, né, a questão do nazismo, por exemplo, para esses autores é só uma questão de interpretação, não depende de dados objetivos sobre o nazismo ou sobre o socialismo, sobre qualquer socialismo. Então, na verdade, em outros termos, o socialismo criticado pelos austríacos, ele é um espantalho, ele é uma construção arbitrária e abstrata. Se a gente quiser falar da aliança com o pensamento religioso, a gente poderia dizer que esse socialismo que inventado, imaginário dos austríacos, é, na verdade, um equivalente ao inferno cristão, não é? É um equivalente ao inferno cristão, porque também é uma construção arbitrária, abstrata e imaginária, certo? E a isso corresponde a um paraíso imaginário. Esse paraíso imaginário é o próprio liberalismo, né? O liberalismo também dos austríacos também é uma construção imaginária, né? Ele não se refere a nenhuma sociedade que exista realmente, né? Mas ele é um ideal a ser o que vai ser alcançado, né? Então, repare, com essas construções imaginárias, é sempre possível dizer que, em qualquer circunstância, que a gente vive no socialismo, porque é um socialismo imaginário. Então, é sempre possível fazer essa afirmação, né? E é sempre possível dizer que a saída é ir para uma sociedade liberal, né, na qual nós não estaríamos, como da mesma forma que a saída, né, de todos os sofrimentos humanos no pensamento religioso seria ir para o paraíso. Então, a gente repara como nessa aliança metodológica está presente aqui nessa crítica a um socialismo imaginário que os autores austríacos fazem. Bom, isso é com relação ao aspecto metodológico. Eu queria ressaltar um segundo aspecto, né, que é uma visão aristocrática de mundo que está presente nos autores austríacos, né? Isso pode parecer estranho, porque os autores austríacos se dizem liberais e são defensores da liberdade, do individualismo, né? Mas a gente vai ver como é que eles articulam isso, como é que isso está articulado dentro do liberalismo, né, dos austríacos, né, e como é que isso está ligado, essa visão aristocrática de mundo é parte de uma visão conservadora de mundo, de uma visão conservadorismo social, né? Bom, como é que isso aparece na escola austríaca, né? Os autores da escola austríaca eles se definem como defensores do subjetivismo. Subjetivismo significa muitas coisas, tem significados, inclusive, de natureza metodológica, mas aqui o que eu quero ressaltar é que subjetivismo significa que todos os indivíduos são diferentes uns dos outros, né? Ou seja, subjetivismo significa a diversidade dos indivíduos, as diferenças de intenções, desejos, crenças e conhecimentos. O problema é que essas diferenças, que a gente pode reconhecer e até ressaltar entre os indivíduos, né, é transformada no liberalismo dos austríacos em uma
justificativa para a desigualdade. Ela é transformada numa justificativa para a desigualdade porque essas diferenças são naturalizadas e, uma vez naturalizadas, elas são transformadas em uma hierarquia, né? Ou seja, as diferenças aí passam a ser diferenças entre melhores e piores, entre superiores e inferiores, né? Ou seja, né, isso impõe uma visão aristocrática de mundo em contraposição a uma visão democrática de mundo. O von Mises, por exemplo, no livro Liberalismo, afirma que o principal erro do liberalismo clássico era a crença na igualdade dos homens e na capacidade de todos a razão. Se a gente pegar o Hayek, por exemplo, né, no Hayek, um dos pilares básicos do Hayek, eu vou falar várias vezes aqui de novo, né, é justamente a ideia de que existe uma distribuição desigual do conhecimento. Alguns têm mais conhecimento do que outros, né? E o von Mises, né, atribui essa desigualdade intelectual a uma causa provavelmente inata, embora desconhecida. Ou seja, essa desigualdade do conhecimento, essa desigualdade intelectual teria uma origem natural, né? E segundo o von Mises, né, abre aspas, se o povo é a soma de todos os cidadãos individuais e se alguns indivíduos não são inteligentes e nobres, então todos juntos também não o é. Você vê que há um elemento elitista e aristocrático nessa e várias outras afirmações que eu vou fazer aqui do Hayek e do von Mises, né? A origem da desigualdade econômica, de acordo com von Mises, estaria nessa desigualdade natural, essa desigualdade de capacidade natural, né? Alguns se beneficiariam mais da propriedade privada, né, que outros, teriam uma renda maior do que outros, né, e consumiriam bens de luxo por serem mais naturalmente dotados intelectualmente que outros. Eles são predestinados pela natureza, a teoria da predestinação presente aqui, mais um elemento religioso dentro da escola austríaca, né? Eles seriam predestinados a serem proprietários e ricos. E, segundo von Mises, as pessoas só podem culpar a si mesmas se não chegam a alcançar a posição que almejam, né? É um elemento de conformismo voluntário que está presente também na escola austríaca, que é um elemento do conservadorismo social. Bom, essas diferenças, portanto, elas são transformadas em justificativas para a ausência de qualquer política distributiva ou de justiça social, né? A gente pega, por exemplo, a política de igualdade de oportunidades, que é uma política cara, não é? Há várias correntes liberais, vários autores liberais pregam igualdade de oportunidades, né? O Hayek, por exemplo, vai dizer que qualquer política redistributiva é uma tentativa de uniformização coercitiva da diversidade dos indivíduos, né? Veja como a diversidade dos indivíduos é transformada em uma justificativa para nenhuma política de redistribuição, né? E o Hayek, por exemplo, vai se pronunciar explicitamente contra políticas de igualdade de oportunidades, afirmando-se, uma das muitas afirmações dele em relação a isso, eu catei uma, né, é o seguinte: e uma variedade de oportunidades significa sempre uma diferença de oportunidades. Eu penso que se tentarmos tornar iguais as oportunidades de todas as pessoas, você elimina o principal estímulo para a evolução, né? E repare o seguinte, se essa capacidade intelectual é supostamente distribuída de forma desigual, né, as atividades dos intelectuais, ou atividade intelectual, deveria ser privilégio de alguns, segundo os autores austríacos, né, daqueles, obviamente, de acordo com as ideias deles, né, naturalmente predestinados para tal, né? O Hayek, por exemplo, né, propunha explicitamente que o conhecimento superior deveria ser restrito a uma pequena elite, selecionada de acordo com o mérito, né? E o mérito aí é o mérito do mercado, a capacidade de poder pagar, certo? Né? Bom, o que é importante aqui é que um dos aspectos importantes que eu quero ressaltar aqui é que essa existência de uma elite, a formação de uma elite intelectual, ela tem uma função política no pensamento da escola austríaca e na ideologia fusionista, né? Porque ela estabelece, ela fornece elementos para a estabilidade da ordem social. Em dois sentidos. Primeiro, um é muito explícito no Hayek, ele vai falar o seguinte,
né? Ele vai avisar no livro dele sobre, abre aspas, o problema de termos mais intelectuais do que podemos empregar lucrativamente. Algum perigo para a estabilidade política na existência de um proletariado intelectual que não encontra saída para o seu aprendizado. Bom, o segundo aspecto de que essa elite, essa pequena elite intelectual contribuiria, né, para a estabilidade da ordem liberal, né, é que o Hayek e o von Mises viam o socialismo como um produto de intelectuais. Né, e esse produto de intelectuais ele deveria ser combatido por uma estrocracia intelectual através de varejistas de opinião. Varejistas de opinião aí são jornalistas, intelectuais de repercussão pública, né, publicistas, e hoje em dia a gente poderia dizer que esses varejistas de opinião, na visão dos austríacos, são, né, youtubers e influenciadores digitais, tá certo? Né? Bom, o Hayek afirmava o seguinte numa entrevista, né, abre aspas, sobre isso, sobre esse segundo varejistas de opinião. Você deve persuadir os intelectuais porque eles são os fazedores da opinião pública. Não é o povo que realmente entende as coisas, é o povo que recebe o que é a opinião da moda. Você deve fazer uma opinião se torne moda entre os intelectuais antes dos jornalistas e das escolas, e tal a de fundo entre o público em geral. Há duas coisas nessa fala do Hayek. A primeira delas é justamente essa visão aristocrática, hierárquica e conservadora do conhecimento. O conhecimento deve ser restrito a uma pequena elite, não é? E ele deve ser difundido para as massas que seriam ignorantes, seriam naturalmente ignorantes, né? Deve ser difundido dessa pequena elite para as massas através, não é, desses varejistas de opinião, desses, né, desses intelectuais de segunda classe, digamos assim, que era o que seria o que os austríacos classificariam. Né? Então, você tem uma visão hierárquica de conhecimento, né, por um lado, nessa visão do Hayek. Em segundo lugar, uma estratégia política. Né? É uma estratégia desses grupos, né, para usar uma pequena elite, né, uma pequena elite intelectual, né, através desses difusidores de opinião, para, segundo Hayek, tornar politicamente possível o que parecia, né, politicamente impossível na época dele. E aí ele está se referindo, né, mais diretamente ao neoliberalismo, a implementação do neoliberalismo. Hayek está escrevendo entre 45 e 70, tá? E ele está propondo uma estratégia. Né? Nisso aí é uma estratégia de manipulação da opinião pública em direção à aceitação das políticas neoliberais, né? Em uma estrutura hierárquica. Mas mais do que isso, essa visão hierárquica de mundo, e essa visão aristocrática de mundo, né, ela chega à proposta de um governo aristocrático. Eu quero lembrar aqui que, por exemplo, o von Mises, em 1927, no livro dele Liberalismo, né, ele afirmava, né, que talvez fosse necessário uma ditadura de elite emergencial. Né? Repare que é o liberalismo aí defendendo uma ditadura de elite emergencial. Né? Mas eu quero lembrar aqui uma outra proposta desses autores sobre um governo, a formação de um governo de natureza aristocrática, né, que é a proposta do Hayek, que ataca o que ele chama de democracia ilimitada. Né? O que seria essa democracia ilimitada? Bom, democracia ilimitada, na verdade, seria governo democrático, burguês, parlamentar, né? Mas que teria a característica de que esses parlamentos eles fazem leis que são leis específicas, não é? Ou seja, leis que tratam de assuntos específicos como impostos, subsídios, políticas de redistribuição de renda. Tá? E para o Hayek, isso seria uma corrupção da democracia, essa Assembleia eleita, não é? por grupos partidários, fazendo leis específicas. Porque para o Hayek, a democracia real ela não é o governo representativo.
Ela não é necessariamente o governo da maioria. A maioria, isso é válida para depor governos. Democracia, para o Hayek, significa apenas a limitação dos poderes do Estado pela lei, e a lei é apenas regras gerais de comportamento. O Hayek afirmava, com todas as letras, abre aspas, eu prefiro governos não democráticos sobre a lei do que governos democráticos ilimitados. E o Hayek demonstrou sua preferência por governos não democráticos ao apoiar o Pinochet, foi 2 vezes lá no Chile do Pinochet, ele mandou o livro dele, um capítulo do livro dele para o Antônio Salazar em Portugal, então ele expressou bastante essa preferência dele por governos não democráticos. Bom, mas esses autores, então, e o Hayek, muito especificamente, vai fazer uma proposta de governo que é uma proposta de um governo aristocrático. Ele vai propor que uma série de restrições à democracia, já que para ele a democracia seria ilimitada, estaria ilimitada, e o principal problema da democracia ilimitada para o Hayek é que a democracia ilimitada levaria à igualdade através dessas políticas de leis específicas. Ou seja, para o Hayek, democracia, de novo, volta ao espantalho, democracia acabaria levando ao socialismo, e por isso ela deveria ser contida, e ele vai fazer propostas para conter, a democracia, através de restrições às eleições. Ele vai propor, por exemplo, abre aspas, eu imagino por essa razão um corpo de homens e mulheres que, depois de terem ganho reputação e confiança nos assuntos ordinários da vida, fossem eleitos por um único longo período, de algo como 15 anos. Eu fixaria a idade da eleição deles comparativamente alta, algo como 45 anos. Cada um poderia votar apenas uma vez na vida, pois cada um seria eleito por seus contemporâneos, aos 45 anos. Uma vez que não haveria partido, obviamente não teria sentido a representação proporcional. Então, uma série de limitações que, na verdade, transformam a democracia, e a democracia que eu estou falando aqui é a democracia burguesa, com governos representativos eleitos, tá certo? Transformam essa democracia num governo aristocrático, num governo de uma pequena elite. Então, reparem como em todas essas afirmações e todas essas propostas dos autores neoliberais, de Hayek e von Mises, aparece uma visão aristocrática, em que há uma pequena elite que governa, que tutela a sociedade, e que essa pequena elite seria escolhida porque ela é naturalmente superior à massa. Há uma contradição, eles colocam uma contradição aí entre uma elite e uma massa, que seria uma massa ignara, uma visão aristocrática e conservadora de mundo. Bom, o último ponto que eu quero ressaltar aqui é sobre a ligação entre o pensamento religioso e a ideia de ordem espontânea do Hayek. Eu vou tentar resumir a ideia de ordem espontânea do Hayek. Como eu falei aqui, um ponto fundamental dentro da teoria social do Hayek é de que o conhecimento é distribuído de forma desigual e, portanto, a maioria das pessoas são essencialmente ignorantes. Os indivíduos só têm conhecimento prático limitado no tempo e no espaço, e eles cometem erros e escolhem de forma subótima. Ou seja, os indivíduos são ignorantes, e eles lidam com a incerteza decorrente dessa ignorância seguindo determinadas regras. E essas regras estão contidas aonde? Estão contidas nas tradições da sociedade. E essas regras, elas não são sempre específicas, articuladas, elas não são claras, não é? E, portanto, as pessoas não sabem se as regras estão certas, elas só sabem que elas funcionam, as regras. As pessoas aprendem as regras, mas elas não entendem as regras. Elas usam o conhecimento contido nessas regras de forma não intencional.
Bom, o que é importante nessa ordem, um dos aspectos importantes dessa ordem espontânea, ou seja, né, eu tenho regras que são as tradições da sociedade, das quais os indivíduos não entendem, tá certo? Eles simplesmente seguem, obedecem, se conformam a essas regras, né? E essas regras, outro aspecto importante, é que essas regras não são feitas de forma consciente pelos humanos, pelas pessoas, elas não são regras racionais, pensadas, estabelecidas, né? É, mas elas são o resultado de uma seleção na passagem do tempo. Não é? Ou seja, existe um processo de seleção natural, existiria um processo de seleção natural de caráter darwinista, né? Ou melhor, no caso do Hayek seria lamarckiano, mas enfim, não dá para discutir isso aqui, de seleção de regras, né, ao longo do tempo. Por quê? Por que seria um processo darwinista, um processo de seleção natural? Porque essas regras seriam aquilo que garantiriam a sobrevivência de determinados grupos. Os grupos sobreviveriam, não é? Se eles seguissem determinadas regras, ou seja, aquela regra funcionam para manter a sobrevivência de determinados grupos e, portanto, como elas funcionam para manter a sobrevivência do grupo, elas resistiriam à passagem do tempo, né? E como essas regras se mostram bem-sucedidas, elas seriam imitadas por outros grupos, né? Bom, essas regras, né, a moralidade, a lei, portanto, elas não teriam sido inventadas, elas simplesmente sobreviveram, né? E essas regras mudariam com o acúmulo de mudanças contínuas que adaptariam a eventos imprevistos, né? Repare que essa ordem liberal essa ordem espontânea que o Hayek está falando, na verdade, é a ordem liberal que ele está imaginando. Você acha que a ordem liberal seria imaginária? Eu queria ressaltar aqui que essa ideia de ordem espontânea do Hayek, né, ela tem origem no Edmund, na verdade, ela tem origem no Menger, que é um outro autor austríaco, né? Mas o Menger é mais explícito que o Hayek ao dizer de onde ele tira essa ideia. Né? Essa ideia vem do Edmund Burke. O Edmund Burke era um filósofo inglês partidário dos liberais, que era crítico da Revolução Francesa e do Iluminismo. Né? Na verdade, essa crítica do Burke, que era um autor conservador, na verdade, né? Crítico da Revolução Francesa e do Iluminismo, né? Essa crítica do Burke é a base da teoria social da escola austríaca. O Hayek elogia o Burke e o von Mises acredita que o neoliberalismo é mais próximo de Burke do que do Adam Smith. E o Burke usou esse argumento da ordem espontânea para contrapor a Revolução Francesa e o racionalismo construtivista do Iluminismo. Bom, o que essa ordem espontânea tem a ver com a ordem, com a questão religiosa, com o conservadorismo religioso? Bom, ela tem a ver em dois sentidos. Primeiro, em três sentidos, na verdade. Primeiro, no sentido mais geral, né, é de que, ao afirmar que a racionalidade é limitada à prática, e que a sociedade só pode continuar existindo se os indivíduos seguirem regras que eles não entendem, não conhecem, né? O que o Hayek está afirmando aqui, na verdade, é que o que mantém a sociedade coesa é a fé. Né? As pessoas devem, da mesma forma que a gente falou lá no início sobre o método, né? As pessoas devem acreditar, o que leva à aceitação das premissas da escola austríaca, né, é que as pessoas acreditam, né, em última análise, é que as pessoas acreditam naquelas premissas e naqueles resultados, ou seja, na economia liberal. Né? Da mesma forma, o Hayek leva a conclusão aqui de que o que mantém a sociedade coesa é o fato das pessoas acreditarem em regras, regras morais, em leis, não é, que eles não entendem ou não conhecem, não é? Ou não sabem por que funcionam. Não é? Então, não é, nesse elemento da ordem espontânea, a gente tem, de novo, uma coalizão, né, que a gente já viu presente no aspecto do método, entre uma razão limitada e a fé. De novo, a gente tem aqui o quê? Uma aliança entre o elemento, né, do liberalismo econômico e um fundamento numa visão conservadora de mundo, numa visão conservadorista do ponto de vista social. Né?
Mas mais do que essa aliança mais geral e abstrata, né, é a própria religião como instituição que é a guardiã da tradição, que seria fundamental para a manutenção da ordem espontânea, né, no caso do Hayek. O Hayek defende que a religião, né, constituiria o grupo de normas de ação necessárias e, segundo o Hayek, reconhecidamente falsas, né, como suporte da ordem espontânea. Né? Então, a boa conduta, né, de acordo com as regras morais e religiosas, né, funciona como um meio de coerção moral para se adaptar a uma ordem desigual, injusta. Não é? Os autores austríacos, eles apostam numa necessidade dessa coerção moral, e a religião tem um papel fundamental nisso, embora achem que às vezes se tornaria necessário, como o von Mises falava, né, a coerção física mesmo, né, violenta para deter o socialismo. Né? Então, a religião teria um papel fundamental nessa visão de ordem social do Hayek, né? E o Hayek, por exemplo, ele foi perguntado, ele era explícito nisso, tá certo? O Hayek, ele era agnóstico, mas ele era um defensor da religião como guardiã da tradição, né? Ele foi perguntado numa entrevista: você não acha que, em termos de estrutura moral, o conceito de conduta justa tem pelo menos uma parte fundamental de preceitos religiosos? E ele respondeu: sim. Eu penso que isso responde à questão que várias pessoas tentam responder com a religião, que há no mundo uma grande quantidade de fenômenos ordenados que não podemos entender e que temos que aceitar. Não é? Então, um dos elementos fundamentais aí dessa aliança entre liberalismo e conservadorismo é a tentativa de impor um conformismo voluntário. Não é? Então, essa ordem espontânea do Hayek é o que ele visava como sendo a ordem liberal. Não é? A ordem liberal, ela seria uma ordem, na verdade, uma ordem aristocrática. Por quê? Porque ela seria mantida pelos guardiões da tradição. Quem seriam esses guardiões da tradição? A pequena elite intelectual, né? Os guardiões da lei, que seriam a elite governamental, né? E a religião. Né? Então, na ordem espontânea do Hayek, a gente vê essa junção entre uma visão de mundo conservadora e o liberalismo econômico. Né? Mas, mais uma vez, novamente, né, para finalizar aqui, né, o conceito de ordem espontânea é uma justificativa para barrar qualquer tipo de reforma ou transformação mais profunda da sociedade. Não é? Qualquer tentativa de formular políticas ou de criar regras conscientes, ela estaria fadada ao fracasso, uma vez que as regras só funcionam, não é, de forma inconsciente, seriam selecionadas por um processo natural. Qualquer tentativa de regulamentar, né, ou de trazer mudanças de forma consciente seria levada ao fracasso. E mais do que isso, né, como as regras são aquilo que garantiria a sobrevivência da humanidade, né, a sobrevivência dos grupos, né, qualquer tentativa de romper com a tradição, de ameaçar a tradição e de garantir, né, criação de regras racionais, conscientes, seria uma ameaça à sobrevivência da espécie. Né? Então, o que a gente tem aqui, não é um argumento de natureza apocalíptico, né? Um argumento de caráter apocalíptico, de natureza religiosa, novamente, secularizado, no anticomunismo dos austríacos. Para os austríacos, o socialismo seria uma ameaça à sobrevivência da humanidade. Bom, eu queria finalizar, né, dizendo que se há alguma coisa que ameaça a sobrevivência da humanidade hoje, em tempos de catástrofe ecológica, não é o liberalismo desenfreado, ainda mais aliado, não é, o conservadorismo social, uma aliança que a gente vê crescendo aqui, não é? Depois, nas perguntas, eu posso falar sobre a relação desse liberalismo com o fascismo, mas eu acho que ficou claro que há uma certa afinidade aqui, não é, desse liberalismo com o fascismo, na medida em que ele traz esse elemento de conservadorismo social, especialmente de uma visão aristocrática de mundo, embora tenha sido uma estratégia se afastar,
né, e jogar o nazismo, o socialismo e o fascismo para o socialismo. Então, era isso que eu queria falar, não é? Eu quero terminar aqui, né, ressaltando novamente que se algo ameaça a humanidade, nesse momento de catástrofe ecológica, é o neoliberalismo com a sua faceta de conservadorismo social. Era isso. Perguntas?